nos ensinaram uma mentira perigosa. Disseram que o sacrifício é sempre algo nobre ou um ato de heroísmo, que dar a vida por uma causa, explodir de raiva contra o sistema opressor ou se jogar na frente do perigo faz de você um herói. Mas a dura verdade que quase ninguém tem estômago para aceitar é que 90% dos nossos sacrifícios não valem absolutamente nada. Porque quando você não tem poder, não tem virtude, não tem força, a sua fúria não é heroísmo, é apenas o desespero de um escravo entregando a única coisa inútil que lhe restou. E hoje eu quero te mostrar como é que um anime expôs a filosofia mais cruel de Nietzsche e por que a sociedade moderna está lotada de falsos heróis, mas completamente vazia de poder real. Durante muito tempo eu tive uma crença quase infantil. Eu acreditava fielmente que, se a oportunidade surgisse, eu daria minha vida para salvar o mundo, minha família ou até mesmo a minha fé. De fato, era realmente uma fantasia bastante nobre, só que o único problema é que a minha vida não valia absolutamente porra nenhuma. Porque, veja bem, eu tava acima do peso, meu quarto era um caos, a minha cama vivia desarrumada e eu passava horas gritando na internet, defendendo ideologias e tentando salvar pessoas com palavras completamente vazias. Eu buscava um sacrifício heróico para tentar compensar o meu próprio fracasso e falta de atitude, mas a verdade nua e crua é implacável. Quem não tem nada construído não tem nada a oferecer. Você não pode entregar um valor que não possui. Existe uma cena na obra de Vinland Saga que, aliás, se tornou meu anime favorito, apesar de eu não ter visto muitos, mas essa cena ilustra perfeitamente essa hipocrisia moderna. Depois de ver seu líder cair, Ari, um dos membros da tripulação, é dominado pela raiva. Ele parte para cima do mercenário Askeladd em um ato puro de heroísmo, e naquele momento o Ari está disposto a entregar a vida dele ali, naquele exato momento, por vingança, por honra. Mas o que acontece? O Ari é derrubado com um único golpe, como se fosse um verme no chão. Esse é definitivamente o que eu chamo de o sacrifício do idiota, o sacrifício do plebeu. Ari não morre como herói, ele cai de forma patética. Mas por quê? Porque a fúria dele não tem base. Ele de fato tem muita vontade, mas ele não tem força, não tem técnica, não tem poder bélico. A raiva dele é apenas uma reação impulsiva e biológica de quem é fraco demais para dominar a própria emoção. Mas é aqui que o espelho vira para você, meu chapa. É aqui que entra a pergunta que ninguém quer responder. Se você precisasse se sacrificar hoje por uma pessoa que você ama, seja pela sua família, pela sua esposa, pelo seu namorado, pelo seu Deus ou por um ideal qualquer, o seu sacrifício teria o peso inestimável de um verdadeiro guerreiro? Ou você estaria apenas jogando fora uma vida que você nem sequer deu ao trabalho de forjar? Porque a modernidade está infestada de pessoas como Ari, pessoas prontas para morrer por uma causa, mas que são fracas demais para viver com disciplina por ela. Só que, se o sacrifício do fraco é inútil, o que acontece quando o homem mais poderoso de todos decide abaixar a própria arma? Para você entender o peso do sacrifício de Thor, você precisa primeiro entender o tamanho da força dele. No universo de Vinland Saga existe um monstro chamado Thorkel, um guerreiro tão visceral e letal que exércitos inteiros tremem de medo só de ouvir o nome dele no campo de batalha. Mas o que o Thor fez com esse gigante? Ele simplesmente apagou o monstro com um único golpe, usando apenas as mãos. Se cuida, Thorkel. Espera, e a sua espada? Não preciso. Quando eu acordei, o Thor e a Helga já tinham desaparecido. Esse é o Thor, o Troll dos Jotun, a arma humana definitiva do anime. Mas agora ele tá encurralado e
Pela lógica brutal de guerra, Thor poderia simplesmente pegar sua espada e aniquilar as duas frotas de Askeladd com facilidade. Ele realmente tinha força para isso, mas o verdadeiro poder de Thor não estava na capacidade de aniquilar aqueles homens, estava na capacidade de se conter. No momento em que o Thor solta a arma e se entrega, aquilo não é rendição por fraqueza. É a escolha fria e calculada de um homem que entendeu a matemática perfeita do sacrifício. E preste muita atenção nisso. O verdadeiro sacrifício só ganha peso cósmico quando você tem a capacidade absoluta de destruir o seu inimigo com facilidade e mesmo assim decide conscientemente controlar o seu instinto por um ideal superior. O poder real não é a força do seu golpe, é ser um monstro, ter o poder de acabar com todo mundo e, mesmo assim, escolher segurar a mão. E é aqui que a gente percebe a velha máxima do Código Samurai, o Bushido. É infinitamente melhor ser um guerreiro em um jardim do que ser um jardineiro em uma guerra. Thor era o nobre porque ele era um homem completo, um homem perfeito. E quando eu uso a palavra perfeito, eu tô querendo ir na raiz da palavra, do latim perfeito, aquilo que não tem nada faltando, o que está inteiramente feito. O ego do Thor já não precisava de um banho de sangue para se validar. Ele escolheu a perfeição de se entregar para proteger o que restava da civilização, que era a vida da sua tripulação. Mas Vinland Saga não para por aí. Imediatamente após nos mostrar o ápice da nobreza de um homem perfeito, a série joga na nossa cara o fundo do poço da nossa própria natureza. Ela escancara o que a esmagadora maioria de nós faz quando perde o controle e decide jogar a própria vida em um sacrifício completamente inútil. A genialidade de Vinland Saga é que, logo após nos mostrar o ápice da nobreza, ela esfrega na nossa cara a miséria do seu completo oposto. Ari, um integrante da tripulação que estava viajando com Thor, parte para cima de Askeladd movido unicamente pela raiva. Na cabeça dele, aquilo era um ato épico. Só que a realidade é fria. O sacrifício de Ari ali seria um lixo. Seria jogar a morte de Thor no ralo. Porque o Ari não tem força, ele não tem técnica, ele não sabe nem sequer empunhar a espada direito. Morrer nas mãos de Askeladd seria um desperdício inútil, porque aquela seria apenas a morte de um escravo que não tem absolutamente nada a entregar. O mundo real, ele é caótico, ele é implacável. Se você bate no peito dizendo que daria a vida pela sua família, pela sua pátria ou pelas suas crenças, mas age como um fraco no dia a dia, você é apenas um idiota morrendo em vão. Você não tem nada de valor real para oferecer. Se você não trabalha o seu corpo e não forja a sua mente com estudo, com disciplina, você não é um mártir. Você é apenas estatística, é apenas peso morto nas mãos de homens como Askeladd. Enquanto o nobre entrega a própria vida tendo um império a perder, o plebeu, ele se entrega de forma suicida porque a única coisa que lhe resta é uma vida medíocre no qual ele secretamente quer se livrar. E é por isso que Askeladd, assumindo o papel de um juiz de metal daquela realidade, dá o seu veredito aos sobreviventes. Seu moleque de merda! É melhor valorizar a sua vida a partir de hoje. Seja muito grato ao Thor. A morte dele vale mais que 100 de vocês, seus merdinhas! Askeladd fez a matemática da virtude. Ele olhou para aquela tripulação e agora eu peço permissão aqui para interpretar, mas é como se ele tivesse dito: cara, o metal desse homem aqui era puro, vocês são apenas escória enferrujada, aceitem essa dádiva, aceitem esse presente e sumam daqui. Ali, naquele exato momento, o intelecto e a crueldade do mercenário curvaram a cabeça para a nobreza inquestionável de Thor. E é aqui que a dura filosofia acaba se materializando na sua frente. O sacrifício que te ensinaram a admirar desde criança só tem valor real quando você tem potência para entregar. Ser mesquinho é coisa de plebeu. O nobre, ele dá tudo o que tem. E o Thor era um guerreiro supremo. Ele poderia
poderia simplesmente ter obliterado Askeladd todo aquele bando com as suas próprias mãos, mas mesmo assim ele escolheu abaixar as armas e entregar a própria vida. E se Friedrich Nietzsche tivesse assistindo essa cena de Vinland Saga, ele com certeza olharia pro Thors e assinaria com orgulho: é isso mesmo, parceiro, é exatamente isso. Mas antes que você tente ser o herói da sua própria história, a pergunta que realmente importa é: como? Como um homem comum como eu, como você, imerso no caos do nosso século, deixa de ser a escória do Ari e forma mentalidade para se tornar tão letal e imbatível quanto o Troll dos Jönssviken? A resposta de como deixar de ser um plebeu e forjar o poder nobre é brutalmente simples, só que você provavelmente vai odiar ouvir, porque, veja bem, nós vivemos na era do atalho, a era em que as pessoas querem que um vídeo de 1 minuto no TikTok que mude suas vidas, querem diquinhas rápidas de como construir músculos, como se tornar mais inteligente, como ser letal, mas a verdade é que você não constrói a força de um Thors consumindo lixo barato. Você constrói se isolando da barbárie, porque no século VIII, enquanto a Europa inteira estava afundada em lama, sangue e caos, e tribos bárbaras destruíam tudo que viam pela frente, existia um lugar chamado Cêntula, um mosteiro onde monges se trancavam em bibliotecas à luz de velas para copiar os clássicos de Aristóteles, Cícero e Platão. Para o bárbaro lá fora, aquilo era completamente loucura, mas para o monge que estava lá dentro, aquilo era o sagrado dever de proteger a civilização humana. Hoje, os bárbaros não estão mais se matando a qualquer custo por aí com uma espada, eles estão dentro do seu smartphone. A modernidade é uma correnteza cega, perversa, uma correnteza que tenta arrastar você todos os dias para a futilidade, para a indignação inútil e para o vitimismo. E a única forma de você ir contra essa correnteza é construindo seu próprio mosteiro, seu próprio refúgio onde você possa construir o seu futuro através de ações presentes e constantes. É o que o educador francês Louis Riboulet chamava de cultivar com desvelo a vida intelectual. E quando eu falo de cultivar, eu tô falando como quem cava a terra árida, abre trincheiras, planta semente e protege do frio. Não é fácil, cara. Não é confortável. Eu sou a prova viva de que acordar cedo, bater macros e ter leitura e estudos fim de semana, treinamento de calistenia, tudo isso é muito desafiador, mas agora eu finalmente consegui compreender a importância da procura de ser um nobre e do quanto ficar parado só deixava minha mente mais fodida. Você precisa forjar o seu corpo com a mesma brutalidade com que forja sua mente, seja erguendo peso até seu sistema nervoso central pedir arrego, seja pendurando em argolas para dominar a gravidade, seja fazendo algum exercício físico independente do lugar que você estiver. Você precisa criar uma armadura de metal tão densa que o mundo moderno não vai conseguir penetrar, porque pode ter certeza que o intelecto e conhecimento precisam de um corpo forte para habitar. Mas agora, olhe para o universo. Carl Sagan nos mostra que toda a história humana, todos os generais sanguinários, todos os falsos heróis e todo o nosso ego e toda a nossa fúria não passam de um grão de poeira cósmica suspensa em um raio de sol. A sua fúria, o seu textão na internet não importa porra nenhuma. A sua opinião vazia não importa. O que importa é a tensão criadora que você aplica na sua própria vida quando ninguém está olhando. E é exatamente o que eu tô fazendo na minha vida, e o canal Artorius é apenas uma pequena parcela de todo o trabalho que está sendo feito. Então, pare de tentar salvar o mundo com palavras vazias. Se tranque no seu quarto, vá ler os clássicos, vá dominar o seu próprio corpo, torne-se um monstro de força e intelecto assim como Thors. E então, apenas depois que você fizer isso, escolha a virtude de ser um homem pacífico, porque a única salvação para o pálido ponto azul não virá dos ares que ficam gritando por aí que nem loucos, mas virá de pessoas como Thors que operam em silêncio e na frieza da disciplina. Mas se você é o guerreiro que chegou até aqui, primeiramente eu queria te agradecer pela sua atenção, e se você está perguntando por onde começar,
Como é que eu forjo o meu intelecto? Como é que eu blindo a minha mente para não ser manipulado pela modernidade medíocre? A resposta é que você precisa dominar a ferramenta certa. Mas fica tranquilo que eu gravei um documentário dissecando exatamente isso através de Red Dead Redemption 2. E nesse vídeo eu acabei detalhando qual é a única arma que o sistema torce para que você nunca aprenda a usar. E como a falta dela transformou o homem mais letal do Velho Oeste em um mero fantoche. E se você quer aprender a escrever o seu próprio código-fonte e parar de sujar as mãos lutando a guerra dos outros, clica agora nesse vídeo que tá aparecendo aí na sua tela. Eu sou o Artorius, esse aqui é o nosso mosteiro e eu te vejo daqui a pouco.